Olá pessoal, vamos dar continuidade à apresentação da aparência do AutoCAD. Bom, quando você abre o programa, normalmente você encontra uma tela como essa aqui. Logo aqui em cima eu tenho o nome do programa, AutoCAD. Logo aqui ao lado, a versão que está sendo utilizada, 2010. E um nome, Drawing 1. Por que Drawing 1? Porque toda vez que você abre uma seção de trabalho, o AutoCAD batiza essa seção de Drawing. Então, como essa é a primeira seção, ele chamou de Drawing 1. Se eu abrir uma segunda seção, ele vai chamar de Drawing 2. E assim sucessivamente. Logo abaixo da barra de títulos, eu tenho uma barra de menus. Então, nos menus, eu tenho o conjunto de todas as ferramentas agrupadas por função. Por exemplo, eu tenho um menu File, onde certamente eu encontro os comandos para abrir um arquivo novo, abrir um arquivo existente, salvar, salvar cópia. Eu tenho aqui o menu Edit, View, Insert, Format, Tools, Draw, Dimension, Modify, Parametric, Window, Help, Express. A princípio pode parecer muita coisa, mas não é muito difícil quando você se familiariza com a organização do programa. Bom, são muitos menus, mas nesses menus as ferramentas estão agrupadas por função. Então, digamos, eu quero desenhar alguma coisa, desenhar uma linha, desenhar um círculo. Bom, muito provavelmente a ferramenta que eu vou estar buscando vai estar aqui, no menu Draw, que é onde eu tenho as ferramentas de desenho. Digamos que eu queira visualizar algum objeto, algum detalhe. Certamente, a ferramenta que eu quero vai estar aqui no menu View. Então, se a gente começa a ficar atento a essa lógica de funcionamento do programa, fica mais fácil. Fica mais fácil procurar, fica mais fácil encontrar o comando desejado. Logo abaixo dessa barra de menus, eu tenho algumas barras de ferramentas. Bom, que barras são essas? São aquelas que o fabricante certamente julgou como as mais interessantes, como as mais importantes, como as mais utilizadas. Eu posso ter várias, eu posso retirar essas barras, eu posso colocar essas barras. Bom, mas a princípio, como eu disse, eu estou trabalhando com a aparência padrão, aquela que foi escolhida pelo fabricante do programa. Então aqui eu tenho uma barra com alguns recursos, né? Eu tenho aqui o comando New, abrir um arquivo novo, Open, abrir um arquivo existente, Save, alguns comandos que vão servir para imprimir, visualizar a impressão, avançar, retornar, comandos de zoom. Vocês podem observar aqui que alguns ícones são muito parecidos com aqueles que a gente encontra em qualquer programa, porém outros são bem específicos, como por exemplo as ferramentas de zoom. Aqui do meu lado esquerdo eu tenho uma barra de ferramentas chamada Draw. Como é que eu descubro o nome dessa barra de ferramentas? Vocês podem observar que todas essas barras têm uma extremidade aqui em cima que se parece com a seta, essa extremidade cinza. Se você para o cursor sobre essa extremidade, o programa lhe dá o nome da barra. Em versões anteriores, você descobre o nome da barra clicando aqui nessa extremidade e arrastando a barra para a tela. O nome aparece aqui em cima. Isso não aparece na versão 2010. Enfim, né? São aquelas alterações que vão acontecendo de versão a versão. Então eu clico novamente nessa extremidade e arrasto a minha barra para a posição que eu quero. Do lado direito, eu tenho uma outra barra de ferramentas, que é a barra de ferramentas Modify, onde eu encontro os principais, e não todos, comandos de modificação. Bom, e que espaço é esse aqui, essa área branca? Isso aqui é o meu espaço de trabalho, é o meu espaço de desenho. É aqui que eu desenho os meus objetos, que eu lanço as dimensões, que eu configuro, na verdade, todo o meu desenho. Isso aqui seria o equivalente à minha folha de papel. As barras e os comandos seriam o equivalente ao meu esquadro, ao meu compasso, ao meu transferidor. Por que eu estou falando isso? Esquadro, compasso, transferidor. Porque na verdade o AutoCAD ele é um programa de desenho técnico. Então ele incorpora todos os princípios do desenho técnico. Vocês vão ver isso mais adiante quando a gente estiver explorando as ferramentas de desenho. Bom, essa área gráfica, como eu disse, é o nosso espaço de trabalho. Aqui nesse espaço, cada ponto é marcado por um par de coordenadas X e Y. Então, se você arrasta o seu cursor e olha para o canto inferior esquerdo da sua tela, você observa alguns números se mexendo, né? Alguns números sendo trocados.
E quando você para o cursor, esses números param de se mexer. Você vê exatamente a coordenada XY do cursor. Aqui embaixo eu tenho Model. Model é o nome desse espaço aqui. Algumas pessoas e alguns livros chamam isso aqui de Model Space, espaço do modelo. Logo ao lado do nome Model, eu tenho dois nomes, Layout 1 e Layout 2. Quando eu paro o mouse aqui em cima, quando eu paro o cursor, vocês observam inclusive que o programa abre uma caixinha fazendo referência a uma folha de papel e um esquadro. Bom, Layout 1 e Layout 2 são espaços que eu utilizo para configurar a minha plotagem, para configurar a minha prancha, a minha impressão. Eu posso ter vários layouts, eu posso inclusive trocar o nome desses layouts. Esses nomes são nomes padronizados pelo programa, Layout 1 e Layout 2. Logo abaixo dos nomes Model, Layout 1 e Layout 2, eu tenho uma outra barra, é a barra de comandos. Essa é a barra que o programa vai utilizar para interagir com você que está desenhando. Vocês vão poder observar que em alguns momentos o programa vai estar lhe dando indicações a respeito daquilo que você está desenhando, ora vai estar lhe dando sugestões sobre coisas que você pode fazer, e horas você vai utilizar essa barra para entrar com algumas informações, para entrar com um comando ou para entrar com alguma especificação de um determinado comando que está sendo utilizado naquele momento. Abaixo da barra de comandos eu tenho aqui o meu contador de coordenadas. Logo ao lado do meu contador de coordenadas eu tenho aqui um conjunto de ferramentas que vão servir para captura de pontos com precisão, tanto no espaço quanto nos objetos. O que é que isso significa? Digamos, eu estou desenhando um projeto e nesse projeto eu tenho um determinado número de linhas com ângulos múltiplos de 45 graus. Então eu posso configurar o meu programa para que todas as vezes que a linha se encontre num ângulo que seja múltiplo de 45 graus, o programa me avise. Eu quero capturar o meio de uma linha, eu quero capturar exatamente o centro de um círculo. Então eu tenho aqui a ferramenta adequada. Então, como eu disse, aqui embaixo eu tenho um conjunto de ferramentas que vão servir para captura de pontos com precisão, tanto no espaço quanto nos objetos. Vamos explorar mais adiante cada um desses comandos. E por fim, aqui no meu canto inferior direito, eu tenho algumas indicações que me mostram a respeito de algumas configurações que estão sendo utilizadas no momento, como por exemplo, Model, significa que eu estou desenhando no Model Space, no espaço do modelo. Se eu estivesse configurando o meu layout, apareceria aqui Layout 1 ou Layout 2. Indicações a respeito do tipo de zoom que está sendo utilizado no momento, da escala de trabalho, da interface, enfim. É com essa disposição que certamente vocês irão começar a explorar o programa.